computador Quero aqui. mostrar para o Carol. Maravilha, gente. Então Glória a tá. Deus. Vamos gravar, né? Essa aula, que vai ser uma aula aqui de ministração. Eu vou pedir para vocês colocarem o microfone de vocês no mudo, né? E só vamos deixar liberado da nossa primeira ministrante, que vai ser a Carol, né? E aí a gente vai dar a sequência aqui para a gente deixar registrado, tá? Deixa eu ver aqui. Só que para mim acho que deu uma travadinha. Para vocês, estão me ouvindo bem aí? Deixa eu só ver aqui se vai voltar ao normal. Sim. Tudo ok? Ah, então tá bom. Deixa eu só. Ouvindo bem. Opa, alô, alô, deixa eu só mudar minha internet aqui para ver se dá uma melhorada, que eu acho que a minha internet deu uma travada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só trocar a minha internet aqui. Trocar aqui vai ficar certinho para a gente poder gravar. Vamos lá. Acho que agora vai dar. Então tá bom. Fechou. Então, gente, me ajude a receber aqui, né, com muitas palmas, com muita alegria, a nossa irmã, querida irmã Carol. Irmã Carol, fique à vontade para você trazer a tua palavra. Primeiramente, boa noite para todos. Como todo mundo já me conhece por Carol, né? Mas meu nome é Ana Carolina. Ana para uns, Carol para outros, e Ana Carolina quando alguém vai me chamar a atenção. Então, eu escolhi uma das passagens que eu acho assim mais bonitas e eu li e reli e ela é bonita, mas ela é ao mesmo tempo complicada porque ela é autoexplicativa. Então, não tem muito o que assim explanar. E por essa mesma razão ela é difícil, tá? Porque por ser autoexplicativa. Então, ela, ela convida a gente a refletir sobre as coisas da vida e sobre a função de Deus na nossa vida, tá? Então, quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar, Eclesiastes capítulo 3 dos versículos 1 ao 8. Eu vou ler essa parte. É tempo para tudo. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se, de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. É uma das partes mais bonitas que eu acho. O que eu vejo desses versículos, do 1 até o 8? Ele é sempre um oposto do outro, mas eles estão sempre falando da mesma coisa, né? O certo e o errado, né? É sempre o oposto. Nesse sentido que eu vejo esses versículos. O que eu entendo com isso? Como o título já diz, tempo para tudo. Que não adianta a gente se apressar em nada na vida, que tudo depende de Deus. É tudo no tempo dele. Às vezes a gente quer muito uma coisa, muito, muito, e a gente faz tudo para atingir aquele objetivo, mas não é o objetivo de Deus. Às vezes também é o objetivo de Deus, mas não vai sair do jeito, exatamente do jeito que a gente quer. Ele vai colocar em empecilhos, ou ele vai fazer de outra forma, não vai ser redondinho como a gente quer, porque não é da nossa, não é como a gente quer, como ele quer. Às vezes a gente se ira com as coisas, a gente fica revoltado com as coisas, porque não saiu do jeito que a gente quer. Mas por trás de coisas que deram errado, quando a gente faz, ele tem um ensinamento para a gente, né? Então, assim, às vezes a nossa ira é, é compreensível porque as coisas não saíram, mas sempre tem um ensinamento. Deus também se irou, né? Jesus também se irou lá no templo, quando ele viu o templo dele, né, servindo de comércio, né? Então, é por isso que eu digo que é difícil explicar isso aqui, porque eles se complementam, né? A gente muitas vezes
quer, porque quer, e não é pra gente aquilo, não é hora de acontecer aquilo, né? Não é. Ou às vezes a gente ora, ora, pede, 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 ele até quer fazer aquilo, mas mais para frente. Primeiro ele precisa trabalhar outras coisas na gente, às vezes a gente não está preparado para receber aquilo. Por exemplo, eu quero uma casa assim, 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 assim. Não, tu vai ter, né, o que tu quer. Só que primeiro tu vai cuidar daquilo que tu tem. Como é que tu quer uma coisa melhor se você não sabe cuidar daquilo que você tem? Então, nada, 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 nada foge dos olhos de Deus, nada acontece sem Ele querer. Ele é o Senhor de todas as coisas, é do jeito que Ele quer. Então, a gente tem que trabalhar a nossa paciência, a nossa resiliência, né? Então, tem horas que a gente tem que aprender a escutar mais, aprender com as pessoas, né? É difícil, é. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade enorme, eu quero tudo para ontem. A coisa sai um milímetro do lugar, eu já me revolto. Mas é difícil, eu estou trabalhando isso em mim, estou trabalhando. E a gente é muito, né, das coisas imediatas, a gente quer tudo para ontem e quer fazer do nosso jeito e às vezes não tem como, não tem como. Então, muitas vezes eu pego esses versículos aqui, leio, releio, 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 e aí, ou por isso que eu disse que hoje eu fiquei travada, porque semana passada eu tinha lido isso com uma facilidade e tinha tantas coisas para falar e hoje eu já me senti travada. Porque as coisas não são do jeito que a gente quer. Não era para mim ter falar semana passada, era para mim falar hoje, né? Tanto que semana passada assim, pastor, né? Mas não era. Paciência, não era, é do jeito que Deus quer que seja. E a gente tem que aprender isso, que nada acontece por acaso. Deus quer assim, é assim que vai ser. E também a gente tem que aprender a pedir, gente. A gente tem que aprender a pedir e ver o que é melhor, esperar que Ele nos dê do jeito dele. Que também, quando a gente pede de qualquer jeito, ele dá. Só que ele dá do jeito dele. Então, aceita o que ele está dando. Agradece. Aprende a agradecer. Porque sempre vem com ensinamento. Sempre vem com ensinamento. Então, assim, desculpa se eu não consegui passar direito, mas eu tenho aprendido que não adianta ficar se revoltando toda hora, porque é do jeito que ele quer. É orar, orar e agradecer o que a vida tem nos dado e vamos seguir na mão dele, ele que decide o que é melhor para a gente. E é isso aí. Obrigada. Amém, irmã Carol, muito bom. E foi ainda dentro do tempo, tá? Parabéns, umas palminhas aí para a irmã Carol. E foi muito boa a sua palavra, tá? E é exatamente assim, tá, gente? Cada reflexão bíblica aqui traz para nós grandes ensinamentos. E é isso, né? A gente aprender a confiar em Deus é um grande desafio, para muitas pessoas, né? Porque confiar em Deus é o que a gente tá nas mãos de Deus, né? Então, tem essa questão mesmo, né? Então, às vezes a gente passa por luta, a gente não quer passar por luta, não quer passar por dificuldade, né? Mas, ou seja, né? Jesus Cristo falou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, já tá ali, né? Já tá escrito, né? E há tempo para todas as coisas, né? É exatamente isso. Muito bom. E agora, gente? Eu penso assim, ó, toda vez que eu me revolto, eu penso assim, meu Deus, se Deus, ele morreu crucificado pela gente, ele passou por tanta provação, tanta dificuldade, tanto, por que que a gente não vai passar também por coisas ruins? Né? Se ele era perfeito, nós somos humanos, erramos o tempo todo, nós não somos melhor do que Jesus, não somos. Então, quando tu começa a colocar o pensamento nele, tu começa até a pensar assim, não, calma, vai dar tudo certo. Uhum. Calma, quando tu começa a elevar, né, consegue ter essa, tu começa a se acalmar, porque se tu deixar assim a raiva também levar o tempo todo, a pessoa pira, né? Então, olha para cima, né? Não para trás, né? É para cima e vamos embora. É assim que tem que ser, porque senão ninguém aguenta. É verdade.
É isso aí, aprender a confiar em Deus e saber que há tempo, né? Há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Muito bem. Agora vamos passar a palavra, né, para a próxima ministrante dessa noite, que é nossa querida irmã Ilza. É com você, irmã. Fica à vontade. Boa noite, irmãos. Boa noite, a paz. Eu me chamo Ilza e a minha pregação é sobre o cego Bartimeu em Jericó. Eu vou pedir aos irmãos que quiserem me acompanhar, abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. E foram para Jericó, a cura do cego de Jericó. 46. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e a numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego dizendo-lhe, chamaram então o cego dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Então, irmãos, em cima desta passagem, eu tiro o tema da minha mensagem, que é o poder da decisão. E analisando, né, e trazendo a reflexão, assim, eu gostaria que vocês pudessem imaginar junto comigo, né, o Bartimeu. Diz ali que ele era cego, né, tinha uma deficiência, tinha várias limitações, era mendigo, né, morador de rua, então a gente já pode imaginar que ele não tinha ninguém, né, estava sempre a depender de alguém. E aí, é que eu pensando nisso, eu penso assim, o que que ele fez para mudar, né? O que que ele tomou assim na vida dele? O mais importante, ele tomou uma atitude. Ele teve uma decisão. Ele fez o que ninguém podia fazer por ele, que era tomar a atitude para mudar aquela situação em que ele vivia, né? O quadro da vida dele. Ele sentindo o burburinho da cidade, toda aquela multidão, sentindo a presença de Jesus passando, ele pensou ali, não, essa é a hora de eu mudar a minha vida. E aí, analisando isto, eu trago muito para a gente, que por muito menos a gente fica estagnado, a gente fica parado numa situação, num problema, não dando aquele passo. E aí eu penso, é, se Jesus, né, se Bartimeu, se o cego Bartimeu ficou ali na rua esperando a passagem de Jesus, né, e para ter aquela atitude, nós que estamos aqui a todo tempo temos Jesus presente, né, ao nosso lado, e muitas das vezes a gente não toma uma situação, uma atitude, né? E eu trago para a gente uma passagem que está lá em Lucas que diz: por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Então, irmãos, eu termino para vocês trazendo 3 palavras chaves para que vocês possam lembrar da minha pregação, que é iniciativa, atitude e transformação. Irmãos, eu li essa palavra, eu reli há 2 semanas, parece que ia durar uns 15 minutos, e eu tô boba, que eu acho que eu pulei alguma coisa, porque já acabou. Mas eu falei tudo que está aqui no meu croquis, ó.
Tá tudo anotadinho. Glória a Deus. Muito bom. Eu vou fazer mais produção da próxima vez, tá, pastor? Não, glória a Deus, foi uma bênção e não, e tá dentro do horário. E muito, foi muito bom, irmã Ilza. E é exatamente isso, gente. A gente ter a experiência de trazer a palavra, né? E a gente, né, ter essa ideia mais ou menos como é que a gente vai funcionando e assim por diante. Mas vocês estão, assim, ó, de parabéns, todos vocês, tá? Todos vocês estão de parabéns. Nossa, as minhas primeiras ministrações, vamos colocar assim, gente, meu Deus, longe do que vocês estão fazendo, tá? Parabéns mesmo, tá? Muito boa a palavra, né? Que Deus abençoe. E agora, gente, deixa eu ver, é irmã TT, né? Isso, né? Isso. Então a gente agora vamos receber com muitas palminhas, né? A próxima ministrante da noite, né? A nossa querida irmã TT. Amém. Boa noite, meu nome é Tereza Naves. É com muita honra e muito prazer que é a minha primeira ministração. Estou amando estudar a palavra de Deus. E eu vou começar a minha ministração, eu vou através de 3 passagens da Bíblia, tá? A primeira é Isaías 40:29, se alguém quiser seguir. Isaías, então, 29 fala: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Lendo essa passagem, eu posso ministrar que a gente passa por várias tribulações no nosso dia a dia, passa por aflições, mas quando a gente suporta as aflições com Cristo Jesus ao nosso lado, tudo fica mais ameno, né? Não é tão pesado. Eu sei que às vezes em algum momento de ira, como a irmã falou, como momentos de raiva mesmo, de angústia, a gente esquece um pouco, mas a gente sempre tem que lembrar que Jesus está conosco o tempo todo. O Espírito Santo de Deus e a gente que tem que clamar por Ele para a gente passar nossas tribulações com mais, amenizar um pouco mais, né? E aí, o que eu falo também? Que o Deus Pai nos dá força para suportar as tribulações. E uma coisa que o pastor Jair sempre fala: Deus é Deus dos montes e dos vales. Então, a gente tem que lembrar que Deus não está só lá no momento de maravilhas e de picos, né? Ele também está no vale. E é nesse momento que a gente também precisa sempre pensar que Deus está com a gente. E outra passagem é Filipenses 4, do versículo 4 ao 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, toda vez que você se sentir desanimado ou abatido, cansado, lembre-se da verdade de Deus. Ele que te fortalece. Amém. Glória a Deus, muitas palmas. Que bênção, hein, gente? Amém. Parabéns, né? Muito Ai, bom, que gente. delícia. Vocês estão prontos para abrir uma célula, gente. Cada um de vocês aqui já pode abrir uma célula, liderar e trazer a palavra mesmo, de fato, tá? E é pra gente ver como Deus ele quer nos usar, né? Às vezes a gente fica mais ali e tal, será que vai? Vai, todos vocês estão fluindo muito bem, assim. Glória a Deus mesmo, tá? E agora vamos receber a nossa próxima ministrante dessa noite, a nossa querida irmã Terezinha, para fechar, né, a nossa noite, e daí depois a gente vai bater mais um papo aqui. Fique à vontade, irmã, tá? Só tem que abrir o teu microfone, ver se a irmã consegue aí, e aí a gente vai. Isso, à vontade. Fica à vontade, é com a irmã, fica à vontade. Boa noite, Boa noite. eu me chamo Terezinha, estou um pouquinho adiantada assim na idade de vocês e tal, então muitas coisas são mais difíceis ficar lembrando, né? Passagens da Bíblia, aqui e ali.
Eu fiz um resumão e vou conversar com vocês sobre a fé, que é uma coisa que me tem muito, me deixa muito triste eu não ter a fé suficiente para poder acreditar mais, embora tenha orado muito sobre isso, pedindo a Deus que me fortaleça cada vez mais. Porque a fé é algo que não se vê, não é uma coisa palpável, nós não conseguimos apanhar. A gente passa no dia a dia várias lutas, tempestades mesmo, tentando tomar decisões e a mais correta possível. E as coisas às vezes dão certo, às vezes não, e vai errando, e de repente você lembra de Deus. Vou rezar, vou clamar, vou pedir. Quem sabe Ele me concede, Ele me ajuda, Ele me indica o caminho. É nessa hora que a gente lembra de Deus, com mais presença ainda, né? Mais a mais a presença dele, mas infelizmente para mim é nessa hora que mais me lembra que eu preciso estar mais presente, né, com Deus. Aí então a gente lembra de orar, de clamar, fazer jejum e tudo mais. Não é que não faça isso assim, mas o cotidiano às vezes nos afasta um pouco, me afasta um pouco. Mas e antes? Por que que antes, né? Eu fico pensando, por que que antes de acontecer tal coisa, mais ou menos ruim, eu não orei, eu não pedi, eu não pedi que me abrisse o caminho e tal. Então a fé fica um pouco esquecida. E junto com ela vem a dúvida. A dúvida e a fé, para mim, é uma constante. Aí eu lembro da passagem de Jesus andando sobre as águas. Pedro também teve dúvida. Jesus havia alimentado aquela multidão que estava a orar com ele no monte e pediu que os discípulos embarcassem, né, e fossem para outra margem. Vocês estão lembrados dessa passagem? Mas acontece que eles foram e Jesus disse: Eu vou subir para orar um pouco. Aí, quando era já alta madrugada, ele desce o monte para encontrar e vê que o barco dos discípulos já estava bem longe da margem. E ele caminha sobre as águas para observar. A fé dele em Deus sabia que ele ia tranquilamente chegar aos discípulos. E quando os apóstolos viram aquela pessoa andando sobre as águas, eles ficaram com medo, aterrorizados, é um fantasma. Aí Pedro, o mais incrédulo até o momento, no meio de toda aquela confusão, aí ele disse: Se você é o mestre, então me manda ir até você. E Jesus disse: Então venha. Ele começa, né, desce do barco e vai lá, e quando na metade do caminho, a fé dele dá aquela reviravolta, vem a dúvida: meu Deus, eu estou andando, não estou andando, né? Eu vou afundar, fica com medo. E Deus, então, ergue a mão, sustenta, né, Pedro, e diz: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, eu vejo aqui que não sou só eu ou algumas pessoas que têm essa dúvida com relação à crença, à fé, efetivamente a fé. Ficar, né, assim, constantemente direcionado a Deus. Então, o apóstolo Mateus ele fala também sobre essa passagem, no capítulo 14, né? Ele diz que logo em seguida Jesus insistiu que entrassem no barco, tendo se despedido da multidão, ele subiu para rezar e tal. Aí aconteceu tudo isso, que o Pedro duvidou da palavra de Deus, da presença, inclusive, de Deus, não, de Jesus naquele momento.
Porque naquele momento é que surgiu a dúvida. Aquela dúvida que nos persegue assim diariamente. Que todos nós, dentro desse barco da vida, acredito que temos muita dúvida. Eu tenho bastante dúvida, confesso isso a vocês. Não duvido de Jesus, eu duvido da minha fé. Talvez eu não peça o que eu preciso ou o que eu quero com tanta fé com que eu deveria. Mas, enfim, a gente pede. E aí, então, Jesus atendeu a Pedro e perguntou por que ele duvidou. E ele diz que aí sobre essa frase, o apóstolo Tiago, no capítulo do 1, versículo de 6 ao 8, ele diz assim: peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e instável em tudo que faz. E a gente não é sempre certo. A gente tem as nossas dúvidas, a gente sabe disso. E a gente deve orar, e sempre orar, e ter o seu momento com Deus, propagar a palavra dele, né? E temos que ter esse momento, que às vezes até pode ser o dia inteiro. Você está lavando a louça, você está pensando em Deus, está pensando na fé, está pensando em Cristo, e agora o que vai acontecer? Né? Coisas boas, coisas ruins. Há uma ponderação em tudo isso. Às vezes aparece muita tempestade na nossa vida, mas nós temos que ter fé. Então, eu penso assim que é uma reflexão que eu faço todos os dias. Eu penso todos os dias em como exercer mais e mais a minha fé. E eu cheguei à conclusão, inclusive essa semana, que eu tenho que orar mais. Eu tenho que não orar só quando eu estou fazendo isso, ou aquilo, ou dirigindo, ou lavando, ou cozinhando. Não. Eu tenho que parar, me recolher e orar, para que Deus, através de Jesus, consiga fortalecer a minha fé. Aí eu li um artigo de um reverendo da Igreja Metodista. Eu acredito que ele estava doente, e eu copiei para vocês, e ele diz assim, ele diz nesse artigo dele, falando sobre a dúvida da fé, ele fala assim: quem não lembra quando João Batista, preso, mandou um mensageiro perguntar para Jesus: és tu aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Então, aquele mesmo João Batista, que batizou Jesus lá no rio, apresentando ele como filho, o Cordeiro Filho de Deus, na hora que estava preso, por pregar a palavra de Jesus, ele duvidou da fé. Ele disse: és tu mesmo que vais vir? Ele mandou o mensageiro dizer. Ou devemos esperar outro? Achei bonita essa passagem, que já conhecia também, mas eu achei interessante trazer para vocês que não somos só nós, ou particularmente eu, que a minha fé seja tão pequena. Até os reverendos, os padres, os pastores, em muitos momentos acredito que tenham dúvida. Aí voltam a rezar com mais fervor. Então, ele pede nesse momento, né, lá nessa
nessa escrita que ele está fazendo, nessa postagem, ele diz assim: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Eu achei muito bonito isso, é um reverendo da Igreja Metodista do Rio de Janeiro. Eu tenho lido vários artigos sobre a fé e sobre a dúvida, e dentro desses artigos eu me vejo ali. Eu tenho muitas dúvidas, nós temos muitas dúvidas, só que às vezes não confessamos. Essa é a palavra que eu tinha para hoje, para dizer para vocês, e pedir ajuda, que eu preciso de mais fé. Boa noite. Glória a Deus, meu Jesus amado, que bênção, que palavra abençoada. Amém. Obrigada. Muito bom, gente. Que noite especial, né? Poder ouvir vocês, né? Nessa noite de terça-feira, né? Na penúltima terça-feira, também a gente ouviu outros alunos e como Deus tem usado a vida de cada um de vocês na vivência que vocês estão tendo, né? No período, né? Cada um com as suas dificuldades, né? Desafios ou limitações, né? Cada um, né? E uma palavra diferente da outra, assim, nossa, que coisa maravilhosa, foi muito bom. Ainda bem que a gente deixou gravado aqui. E parabéns, irmã Terezinha, olha, palavra muito especial de cada um de vocês, tá? E é exatamente isso, né? Eu acho que tem uma frase do Rodolfo Abrantes que ele diz o seguinte: todo problema que ele te aproxima de Deus já não é mais um problema. Porque quando a gente tem mais problemas e dificuldades, é dentro da palavra de fé que a irmã Terezinha trouxe, a tendência é a gente orar mais, a tendência é a gente buscar mais a Deus, né? Então aquele problema, ele te coloca muitas das vezes perto de Deus, e quando você tá perto de Deus, você cresce um pouco mais, né? Tem até um louvor, né, que diz: toda vez que a minha fé é provada, né, me dá a chance de eu crescer um pouquinho mais. Então é exatamente isso, né? Então, e até os grandes, né, duvidaram, né? Até os grandes profetas, né? Moisés também, e até os grandes, imagina Pedro, né? Pedro nessa passagem, ele teve fé e andou sobre as águas. Mas Jesus disse para ele que a fé dele era pequena. Então, se a fé dele era pequena, imagina as dos demais, né? Só que naquela noite, né, quando eles chegaram na praia, eu penso que muitos falaram o seguinte: olha, a gente viu dois homens andando sobre a água. E Pedro pode ter falado o seguinte: eu fui um deles, com aquela pequena fé. Então, com uma pequenina fé, a gente consegue fazer coisas grandes, porque nós cremos em um Deus grande, um Deus poderoso. Amém, queridos? Alguém gostaria de fazer algum comentário breve? Fiquem à vontade, né? Alguém gostaria? Senão, daí a gente vai caminhar para o finalmente também. Eu só vou parar a gravação aqui, que deve ficar menor.